Uma verdadeira aproximação desse trabalho consiste em termos uma abertura, uma sensibilidade, uma vulnerabilidade tal que aquilo que aqui é colocado possa ser visto a partir de uma aproximação livre de qualquer conceito que nós já tenhamos, de qualquer visão particular que nós já trazemos. Então, me parece que essa é uma das maiores dificuldades que nós temos para termos uma aproximação real da vida. A vida, ela transporta nela mesma toda beleza, toda verdade, toda bondade, toda graça que se faz necessária para esta felicidade. Até porque essa felicidade é a natureza daquilo que nós somos nesse instante, aqui mesmo e agora. No entanto, nós não temos acesso a isso, em razão de todos esses bloqueios que nós temos. Esses diversos bloqueios, eles estão assentados na mente. É a mente que precisa ser compreendida. Mas aqui nos deparamos com a necessidade da investigação da natureza da mente. E é isso que nós nos propomos dentro desses encontros. E ao colocarmos essas falas aqui para você disponível, como ocorre também em encontros online e presenciais, isso requer que você tenha uma aproximação daquilo que é colocado aqui com essa disposição. Ter uma aproximação real da felicidade, ter uma verdadeira aproximação da verdade, é ter uma aproximação de si mesmo. Essa aproximação de si mesmo requer que a sua mente esteja livre. Vamos falar sobre isso com você. A mente livre é aquela mente capaz de observar sem interferir, sem intervir na observação. É aquela que é capaz de ouvir sem se envolver com o seu fundo, com o seu movimento já de passado, reconhecido por ela. Vamos tornar isso claro aqui. Se você escuta essa fala, comparando isso com algo que você já tem, com algo que você já conhece, o pensamento está intervindo. Então, esse momento de escutar é interrompido de imediato quando o seu pensamento, que é esse particular pensamento que a mente traz com ela, se envolve naquilo que aqui é colocado. É necessário observar aquilo que estamos colocando, acompanhar isso, investigar isso, tomar ciência disso. O que só se torna possível quando você está quieto, quando a mente está em silêncio, quando há esta interna quietude, onde você se aquieta para ouvir. Avaliar, julgar, comparar, ver se aquilo que está sendo colocado aqui é verdadeiro ou falso, com base nas informações que você tem, é se predispor de verdade a não escutar, a não ouvir. Então, a primeira coisa aqui que eu quero lhe recomendar é tenha uma aproximação onde você se permita estar quieto. Ter a mente quieta, silenciosa, é ter a mente livre para esse escutar. E nesse escutar se revela aquilo que estamos colocando aqui. Então, o que estamos colocando pode ser real, pode também não ser real, mas quando você aprende a escutar, esse escutar revela para você se o que estamos colocando aqui procede de uma compreensão
ou de uma ideação, de uma conceituação, de uma imaginação. Então, essa aproximação nossa é uma aproximação de aprender. É uma aproximação de estudar. E perceba isso, não é estudar aquilo que o outro está dizendo. É estudar aquilo que estamos juntos investigando, aprofundando, percebendo com clareza a verdade ou não do que está sendo aqui colocado. Acompanhar uma fala como essa é perceber se há compreensão naquele que fala a respeito do assunto. Essa compreensão, ela pode ser vista a partir desta inteligência que você traz. Quando há esta quietude, quando você está quieto, quando você está em silêncio. Aqui eu me refiro a essa mente que nós temos. Ela precisa estar quieta, ela precisa estar silenciosa. Você está quieto e a percepção da compreensão chega a você. Essa compreensão é o despertar da inteligência aí, tendo uma aproximação daquilo que aqui é colocado. Então, nós não estamos estudando o que o outro está dizendo. Estamos descobrindo a verdade do que está sendo colocado aqui, porque estamos juntos percebendo a realidade disso. Então, é uma fala aqui que nasce da compreensão, mas não pode ser vista, não pode ser acompanhada, não pode ser percebida sem essa inteligência, sem esta aproximação verdadeira. A nossa ênfase está sempre nesse despertar da inteligência, que é o despertar desta verdadeira consciência em você. Há uma diferença entre esta consciência mental e esta consciência real. Nós temos diversos vídeos aqui no canal lhe mostrando isso. Há em todos nós a presença desta real consciência. Assim como todos nós carregamos também esta mental consciência. Então, esta consciência mental é a consciência do eu, enquanto que esta real consciência é a consciência da verdade deste ser, que é por natureza felicidade e também, naturalmente, inteligência, discernimento, clareza, sabedoria. Então, aqui nós tratamos com você do despertar da sabedoria. O despertar da sabedoria requer a visão clara da compreensão da verdade que nós somos. Esta compreensão não é um entendimento intelectual. Não é possível ter uma compreensão de si mesmo a partir do intelecto. O nosso intelecto, ele é um intelecto condicionado. O modelo de operação do nosso intelecto, dentro desta consciência mental, que é a consciência do eu, é um intelecto preso a um modelo específico de comportamento, de conclusões, de avaliações, de deduções e de crenças. O intelecto na mente humana, e essa mente humana é esta consciência mental, é um intelecto condicionado. Então, repare, nós precisamos ter uma aproximação diferente. É a aproximação da inteligência, que requer esta quietude, que você se aquiete psicologicamente, internamente, que haja silêncio. Então, a mente pode se aproximar desse assunto, mas é uma mente nova.
Por isso, ouvir isso que está sendo colocado aqui requer esta atenção para acompanhar uma fala como essa, sem tirar conclusões, sem fazer avaliações, sem concordar especificamente com o que está sendo colocado ou discordar do que está sendo colocado. Reparem, estamos lhe desafiando nesse momento a um novo modo de estar em relação com uma fala, quando nos colocamos para ouvir uma fala. Em geral, o ser humano, ao se colocar para ouvir alguém, uma fala, uma palestra ou algo semelhante, como uma conferência, uma aula, a ideia central em nós é de aceitar ou rejeitar. Tirar dali um aprendizado para depois fazermos uso disso para as nossas vidas. E aqui, nossa aproximação deve ser outra. Nesse momento, podemos, aqui nesse instante, apenas escutar essa fala, sem qualquer necessidade de adquirir esta informação. E por que isso se faz desnecessário? Porque a nossa verdade, a verdade que em nós está presente, é a verdade do saber. A verdade em nós presente é a ciência da sabedoria. Nós não precisamos adquirir isso com base numa informação. Então, aqui o que é colocado não deve ser encarado como mais uma informação para ser adquirida, porque nós não precisamos disso. Essas falas têm um único propósito, e esse propósito é o despertar dessa inteligência. É nessa inteligência que já está esta verdade, que é a verdade de ser. Essa verdade de ser é a real inteligência presente, a real compreensão presente. E, portanto, está presente já, nesse instante, a sabedoria. Observe que quando você escuta essas falas, e há esse escutar, fica muito claro aí dentro, nesta inteligência que você traz, que esta fala ela é reconhecida internamente. Ela é apreendida internamente como algo que já está aí. Portanto, se trata de uma aproximação de reconhecimento do que você é, do que você sabe, não do que intelectualmente você entende, mas do que já está dentro de você. Dentro de você como este saber fora do conhecimento ordinário, fora da compreensão ordinária, fora do entendimento ordinário, fora de todo esse movimento de cultura onde recebemos esse entendimento, esse conhecimento e essa compreensão meramente verbal, intelectual, histórica, humanista, livresca. A verdade daquilo que você é amor, é inteligência, é sabedoria, é verdade, é real compreensão, assim como real consciência. Acompanhe isso. Todo o nosso empenho aqui consiste nessa descoberta, na descoberta da verdade que nós somos. Portanto, aqui consiste todo esse nosso trabalho em estudar a nós mesmos, em nos aproximarmos da ciência da revelação do nosso ser, do nosso verdadeiro ser.
No entanto, isso requer que haja um despimento, um completo esvaziamento de todo esse conteúdo deste ser psicológico que reconhecemos em nós mesmos como sendo o eu. Veja, a ideia que você tem sobre você, ela consiste de um conjunto de lembranças, de memórias, de ideias, de conceitos, de preconceitos. Esta é a autoimagem que nós temos sobre quem nós somos. É necessário um esvaziamento, um se despir completo de todo esse conteúdo psicológico para a presença de algo novo. Esse algo novo é algo que nós somos, é algo que nós trazemos. No entanto, não temos acesso a isso, em razão de todo um modelo de existência onde estamos programados para pensar, sentir, agir e se expressar no mundo dentro desses antigos e velhos princípios, desta autoimagem. Estamos juntos? Assim, a ciência da verdade do seu ser é a revelação daquilo que você é. Quando há uma compreensão direta do que autoconhecimento representa. Eu me refiro à verdade do autoconhecimento. Esta ciência da revelação do seu ser é a revelação de Deus. Todo o nosso trabalho aqui consiste nesta descoberta. Assim, observar como o pensamento está direcionando nossas vidas. Observe que nossas ações, elas não são ações livres, porque elas nascem de um fundo de lembranças, de experiências passadas. Dentro desta autoimagem, assim, nossas ações são ações egocêntricas. Onde existe uma intenção, é esta a intenção que nos move para a ação. Uma vez que esta intenção é uma intenção que nasce de um padrão de cultura onde o que prevalece é a inveja, a ambição, o desejo de sucesso, o desejo de se auto-preencher e de se realizar em aquisições materiais e aquisições intelectuais. Nossas ações são ações que estão sempre nos levando a atividades centradas neste eu. Portanto, há esta perseguição para uma completude, para uma satisfação, para a plenitude deste mim, desta pessoa. Então, estamos sempre envolvidos em ações egotistas, ações egocêntricas. Essas ações são as que produzem, não só em nossas vidas, mas na vida de todos à nossa volta, sofrimento. Notem que estamos apresentando aqui para você, enquanto houver esse movimento, que é um movimento de total ignorância a respeito da verdade que nós já somos, que nós já trazemos, mas que desconhecemos em razão desse padrão de comportamento que apresentamos ser, que demonstramos ser, que parecemos ser na vida,
Enquanto isso estiver presente, esta ignorância representa sofrimento. Você nasceu para realizar a verdade do seu ser e não para continuar mantendo por mais 30, 40 ou 80 anos de vida, onde a vida consiste apenas em realizações externas, com todas as frustrações, decepções, medos e todo esse sofrimento que isso representa. Nós temos que ter uma aproximação da vida onde haja esta revelação da verdade, que é a verdade de Deus. Você nasceu para a felicidade. Você nasceu para a liberdade. Você nasceu para o amor. Você nasceu para Deus. Então, a verdade de uma vida religiosa real não é a vida daquele que vai ao templo, que vai às igrejas, que vai aos espaços religiosos e ali entoa cânticos e lê as escrituras. Em geral, as pessoas fazem isso no final de semana, depois voltam para casa. Então, no domingo, ou no sábado, ou nos 2 dias, mas tem os outros dias da semana para continuar em suas vidas, vivendo uma vida tão absurdamente comum, onde toda a base da existência ainda se constitui nesta base de existência, onde o centro da vida é o eu, o ego, e não esta realidade que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Então nós temos 2 dias para nos dedicarmos aos estudos das Escrituras, às orações, aos rituais, aos cânticos, e os outros 5 dias das semanas para cuidar de nossa particular vida egocêntrica. Nesta vida particular, somos invejosos, ciumentos, avarentos. Numa relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com os funcionários na empresa, ou se sou um funcionário dentro de uma empresa, se tenho amigos no trabalho, estou sempre numa relação conflituosa, aflitiva. Não há uma compreensão da verdade daquilo que o outro é, porque não sei a verdade sobre quem verdadeiramente eu sou. Tudo aquilo que tenho chamado de vida religiosa é uma vida externa, onde defendo externamente e por uma questão de cultura, onde fui criado, uma determinada crença. Então, a minha religião é dogma, é crença, é a defesa de princípios nos quais eu fui ensinado a acreditar. Mera crença. Não há uma ciência da realidade de Deus, não há uma ciência da realidade do seu próprio ser. É uma coisa emocional, é uma coisa intelectual, é uma profissão de fé verbal. Qual será a verdade desta realidade de Deus, que é a realidade deste ser
que somos, se isso está presente, esse sentido do eu, do ego, não está mais. Então, esta é a verdade sobre a real vida religiosa. A vida religiosa é aquela onde a ciência da realidade de Deus nesse instante, nesse momento, onde o sentido do eu, do ego, não está mais presente. Então, nossas relações com o outro, com nós mesmos, com a vida, com o mundo à nossa volta, é completamente diferente, porque nesse momento está a realidade divina, nesse momento está a realidade de Deus. Então, o fim deste centro egocêntrico, o fim deste ego, desta identidade egóica, com todo esse aparato externo de aparente vida religiosa, isso não está mais presente. Aquilo que está presente é o silêncio, é a inteligência, é a compreensão, é a presença do amor, é a ausência do egoísmo. Se isso está presente, não há ambição, não há inveja, não há medo, não há sofrimento, não há esse modelo de crença política, filosófica, religiosa, que nos separa, que nos divide. Estamos juntos? Esse encontro aqui consiste nesta descoberta, a descoberta da verdade, da beleza, da realidade divina nesse instante. A presença disso em sua vida é a presença do despertar da consciência. Alguns chamam de iluminação espiritual. É o fluir de uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que a mente conhece, de tudo aquilo que em nosso mundo, em nossa sociedade, em nosso esquema de vida, nós temos vivido, nós fomos ensinados a viver dentro da tradição. Então não se trata de religiosidade, de tradição de família, de cultura, de sociedade, de mundo. Não se trata de tradição de comportamento político, ideológico ou filosófico, se trata de algo novo presente. A presença da inteligência, a presença da verdade de Deus. Esse é o florescer do amor, esse é o florescer da vida real, esse é o florescer da real espiritualidade. Não é alguém espiritual, é a presença da verdade deste ser. Não há nada de pessoal na vida religiosa, não há nada de pessoa presente dentro da verdade da real espiritualidade. É a presença do próprio ser, é a presença divina se revelando. Então há uma relação hoje, nesse instante, com o outro, com o mundo, com nós mesmos, sem sofrimento, sem desordem, sem confusão. Então a verdade do seu ser está aqui, nesse instante, se revelando como sua natureza divina, como sua natureza essencial. O propósito nosso aqui, assim como em encontros online, eu quero lhe convidar, nós temos encontros online onde estamos aprofundando esses assuntos com você. Eles ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nos finais de semana.
onde estamos aprofundando isso tudo, trabalhando com você. Algo além desses vídeos aqui no canal. Temos encontros presenciais e temos também retiros. Então, se isso que você acaba de ouvir dentro dessa fala, se é algo que faz sentido para você, eu quero lhe convidar, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, deixa aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos.